E aí, meus amigos da Economia Divertida, sejam bem-vindos a mais um resumo da semana com o Tico. Aqui você não precisa quebrar a cabeça com o jornal cheio de números, porque eu já mastiguei tudo e vou servir prontinho no prato para você entender sem dor de cabeça. E olha, essa semana foi daquelas. Teve previsão ruim de energia elétrica, safra recorde de soja, Ibovespa escorregando depois de recordes, tarifa dos Estados Unidos dando dor de cabeça, juros congelados pelo Banco Central, balança comercial balançando e até revisão do PIB. É notícia que não acaba mais, mas fica tranquilo, eu vou te contar tudo de forma simples e engraçada. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque se não se inscrever, o risco é da dívida pública vir cobrar até seu pastel da feira. Vamos começar pelo básico. Luz na sua casa. O Operador Nacional do Sistema Elétrico revisou as projeções e disse que a carga de energia em setembro vai cair 2,3% em relação ao ano passado. É como se o Brasil inteiro tivesse decidido desligar uns milhões de chuveiros elétricos ao mesmo tempo. E não para por aí. As previsões de chuva também mudaram. No sul, vai chover até mais do que a média histórica, mas no sudeste e centro-oeste, a previsão é só de 59% da média. Imagina a plantação olhando para o céu e vendo só umas gotinhas pingando. Tipo garrafa de ketchup no final. No Nordeste, a previsão é ainda pior, só 47% da média. E no Norte, 60%. Para completar, os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste devem ficar em torno de 51,6%. Ou seja, metade cheio, metade vazio. Depende se você é otimista ou pessimista. Mas calma, queda de carga não significa apagão, e sim que o consumo de energia está menor, talvez por desaceleração da economia. E isso, meus amigos, tem reflexo direto no bolso e na indústria. Afinal, energia é como sangue nas veias da economia. Se circula menos, a gente sente. Saindo da tomada, indo para o campo. A previsão é de safra recorde de soja em 2025 e 2026. Estamos falando de 180 milhões de toneladas, cerca de 10 milhões a mais que no ano passado. É soja até encher caminhão, navio e até piscina olímpica, se quisesse. E no milho, a expectativa é manter o nível na casa dos 140 milhões de toneladas. Só que tem um detalhe. As chuvas no centro-oeste estão atrasadas. O plantio já começou em áreas irrigadas, mas está todo mundo com o olho no céu. Porque sem água, até pé de milho bravo fica murcho. Mas se tudo correr bem, isso significa dólar entrando no Brasil, exportações aquecidas e, quem sabe, o preço da ração não dispara tanto. Porque milho e soja são base da alimentação de frango, boi e porco. Se segura aí, o churrasco do fim de semana também depende dessa conta fechar. E no mundo da Bolsa de Valores, tivemos aquela cena clássica. O Ibovespa, que vinha todo feliz, batendo recordes históricos, resolveu tropeçar no próprio sapato. Na sexta-feira, caiu 0,61% e na semana fechou em leve queda de 0,26%. É como aquele amigo que passa a semana inteira na academia, mas no domingo devora a pizza inteira sozinho. O motivo? O mercado está de olho no Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Os investidores estão esperando ansiosamente para ver se o Fed vai cortar juros. Imagina o investidor brasileiro sentado no sofá, olhando para Washington como o cachorro olhando para a porta. Abre logo, dono, corta esses juros aí. Além disso, tem o clima tenso nas relações entre Brasil e Estados Unidos, que deixa os gringos com o pé atrás. Resultado, depois da euforia, o Ibovespa resolveu dar aquela respirada. Mas calma, no mês a bolsa ainda está no azul, ou seja, não é fim do mundo. É só a montanha-russa de economia mostrando que não dá para soltar o cinto. E falando em Brasil e Estados Unidos, vamos para a treta da semana. O presidente Trump bateu o martelo e jogou uma tarifa de 50% em cima de vários produtos brasileiros. É como se os americanos tivessem colocado um pedágio gigante na porta do mercado. Quer vender para a gente? Beleza, mas paga o dobro. A Secretaria de Política Econômica aqui no Brasil já fez as contas. O impacto pode ser de 0,2 ponto percentual no PIB entre agora e o fim de 2026. Parece pouco, mas na prática é muito dinheiro a menos circulando. E os setores que mais sofrem são cimento, móveis, máquinas, eletrônicos, metalurgia, químicos, madeira, papel e têxteis. Uma pancada geral. Para tentar segurar o tranco, o governo lançou o Plano Brasil Soberano. Mas sejamos sinceros, plano nenhum elimina completamente o baque de perder competitividade num dos maiores mercados do mundo.
E claro, no fim das contas, isso respinga no bolso do consumidor brasileiro. Se exportar fica mais caro, sobra mais produto no mercado interno ou falta investimento em setores que perderam espaço. De um jeito ou de outro, a conta cai pra gente. E chegou a hora de falar daquele vilão que todo brasileiro ama odiar: os juros. Na próxima reunião do Copom, dia 17, a expectativa é que o Banco Central mantenha a taxa Selic dos 15%. Sim, 15%. É tanto número que parece taxa de parcelamento de carnê dos anos 90. E por que não abaixam logo essa montanha? Porque a inflação ainda está acima da meta, fechando em 5,13%. Além disso, o mercado de trabalho segue firme e as incertezas globais continuam batendo na porta. Ou seja, o Banco Central está naquela postura de melhor não arriscar, segura aí mais um pouco. Para você entender, juros altos funcionam como freio de mão puxado na economia. Segurou a inflação, mas também deixa um crédito mais caro, financiamento mais pesado e empresa desanimada para investir. É como se o Banco Central estivesse dirigindo um carro ladeira abaixo. Em vez de acelerar para dar emoção, preferem pisar no freio até o carro quase parar. Alguns economistas dizem que só lá para o fim de 2025 ou até começo de 2026 é que podemos ver os cortes de verdade. Até lá, amigo, o cartão de crédito continua mordendo seu bolso sem dó. E falando em juros, os depósitos interfinanceiros, que são tipo um termômetro das expectativas de mercado, também subiram, porque os rendimentos dos treasuries lá nos Estados Unidos se recuperaram. É aquela velha história: quando o tio Sam espirra, o Brasil pega a gripe. Mas a surpresa boa veio do setor de serviços, que cresceu 0,3% em julho na comparação com o mês anterior e 2,8% no ano, superando expectativas. Sabe o que significa isso? Que mesmo com juros lá em alto, o setor mais pesado da nossa economia ainda está firme e forte. É como aquele amigo que corre a maratona com mochila nas costas. Sofre, mas chega lá. Serviços é onde está a maior parte dos empregos. Então esse crescimento é um alívio no meio do cenário de juros altos. Mostra que a economia brasileira, mesmo apanhando, ainda tem músculo. E o mercado financeiro trouxe aquela notícia que ninguém gosta. Revisaram a previsão do PIB de 2025. Antes era 2,19%, agora baixaram para 2,16%. Ah, Tico, mas é só 0,03 de diferença. Eu sei, mas pensa comigo. É como cortar só uma azeitona da pizza. Parece pouco, mas no volume total faz diferença no faturamento da pizzaria. Esse cortezinho mostra que os analistas estão mais cautelosos com o desempenho da economia. O principal motivo: juros altos, cenário global enrolado e impacto de tarifas internacionais. É como se a economia brasileira fosse um atleta que está treinando forte, mas com um tornozelo torcido. Até corre, mas não dá 100%. Então, mesmo que o número pareça pequeno, ele mostra que a confiança está balançando. E quando o mercado fica com o pé atrás, investimento some e crescimento vai ficando cada vez mais tímido. E para fechar as notícias da semana, vamos falar de exportações e importações. Até a primeira semana de setembro, as exportações subiram 2%, mas as importações cresceram 5,7%. Resultado: o superávit caiu 57,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Traduzindo, ainda temos superávit de 43,3 bilhões de dólares no ano, mas no curto prazo a balança comercial deu uma bela escorregada. É como aquele amigo que ainda tem dinheiro guardado no banco, mas gastou demais no fim de semana e voltou para casa contando moedas no bolso. Isso mostra que, apesar de termos um colchão confortável, o curto prazo está pressionado. E se as importações continuarem mais fortes que as exportações, o superávit pode diminuir ainda mais. O que não seria bom, porque esse saldo positivo ajuda a segurar o dólar e a fortalecer as reservas internacionais. E esse foi o resumo da semana, meus amigos. Olha quanta coisa rolou. Tivemos previsão ruim de energia elétrica, safra recorde de soja, Ibovespa tropeçando, tarifa de 50% dos Estados Unidos, Banco Central com juros mais alturas, DI subindo, PIB revisado para baixo e balança comercial escorregando. Ufa! É muita emoção para uma semana só. E se você chegou até aqui, parabéns! Você está mais informado que muito político por aí. Agora eu quero saber, qual dessas notícias você acha que mais vai mexer no seu bolso? A tarifa dos Estados Unidos? A Selic em 15%? Ou a previsão de safra recorde? Comenta aqui embaixo que eu vou ler tudinho. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde o próximo resumo da semana com o Tico.
Aqui é o Tico, explicando economia de forma divertida e sem blá blá blá. Até o próximo vídeo.